Olá, bom dia. Sou Tainara Germano, professora monitora de língua portuguesa, e hoje vamos falar sobre alguns assuntos nesse vídeo bem interessantes, certo? Mas basicamente sobre sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, certo? Vamos entender as palavras que se encaixam em determinados grupos e entender como isso pode nos ajudar de forma a escrever um texto, uma redação, certo? E até no nosso dia a dia mesmo. Bom, vamos começar com os sinônimos, ou seja, os sinônimos eles vão ser aquelas palavras que vão ter significados, ou seja, conceitos semelhantes ou muito parecidos, certo? Exemplos de palavras que são consideradas sinônimos: duro e rígido, delicado e fino, casa e lar, difícil e árduo, cansado e afadigado, mostrar e revelar. Então, vamos memorizar, colocar isso na cabeça, que os sinônimos vão ser aquelas palavras que possuem significados muito parecidos ou muito semelhantes, certo? Vamos lá. Os sinônimos, eles ainda podem ser classificados entre perfeitos ou imperfeitos. Vamos entender o que são esses sinônimos, perfeitos e imperfeitos. Os sinônimos perfeitos, eles vão ser aquelas palavras que compartilham de significados idênticos. A depender do contexto, essas palavras, elas não precisam ser substituídas, certo? Pois possuem o mesmo significado. Um exemplo de palavras que são sinônimos perfeitos: morrer e falecer, após e depois. São exemplos sinônimos perfeitos bem utilizados no nosso dia a dia. Bom, uma frase com sinônimos perfeitos. Como posso saber se é um sinônimo perfeito ou não? Olha só. Estou com a incumbência de avisar aos parentes de que o meu tio faleceu. Olha só. Estou com a incumbência de avisar aos parentes de que o meu tio morreu. Observe que faleceu e morreu possuem o mesmo significado. Então, nesse contexto, são sinônimos perfeitos, certo? Bom, os sinônimos, eles ainda podem ser imperfeitos. Os sinônimos imperfeitos, eles vão ser aquelas palavras que compartilham significados semelhantes e não idênticos, como acontece nos sinônimos perfeitos. Vão ser simplesmente parecidos, certo? Semelhantes. Exemplo: feliz e alegre, cidade e município, córrego e riacho. São sinônimos imperfeitos. Bom, os antônimos. Os antônimos, diferentemente dos sinônimos, vão ser aquelas palavras que possuem significados opostos. Exemplos: guerra e paz, sucesso e fracasso, presença e ausência, calar e dizer, continuar e parar. São todas palavras antônimos, porque são palavras opostas uma à outra. Bom, quando utilizadas em algum texto, essas palavras, elas proporcionam uma ideia de contraste de ideias, por conta da oposição que elas possuem uma à outra, certo? Bom, temos ainda os parônimos. O que são esses parônimos? Os parônimos, eles vão ser aquelas palavras que vão ser semelhantes na grafia e no som, mas distintas, ou seja, diferentes no significado. O que isso significa? Significa que os parônimos, eles vão possuir simplesmente semelhanças na forma de se escrever e na forma de se pronunciar, ou seja, no som. Mas só que esses significados vão ser diferentes. Exemplo: absolver, que vem de perdoar, e absorver, que vem de aspirar. Exemplo: aprender, que vem de tomar conhecimento, e apreender, que vem de capturar. Outro exemplo bastante confundido também é comprimento e cumprimento. Observe que o som e a forma de escrever são parecidos, mas o significado é totalmente diferente. Olha, comprimento, que vem de extensão, e cumprimento, que vem de saudação, certo? Vamos para o próximo. Os homônimos.
Os homônimos, eles vão ser aquelas palavras que vão apresentar também igualdade ou semelhança na fonética, que é relativa ao som, ou igualdade na grafia, que é relativa à forma de se escrever. E também os significados vão ser distintos, vão ser diferentes. Como eu posso saber qual a diferença aí entre parônimos e homônimos? Nos parônimos, as palavras elas vão simplesmente possuir semelhanças, vão ser parecidas na forma de se escrever e na forma de se pronunciar, no som, e o significado vai ser diferente. Nos homônimos, em algum ponto, essas palavras elas vão ser idênticas, ou seja, na forma de se escrever, ou seja, no som, e vão possuir também significados diferentes. Bom, os homônimos, eles ainda se dividem em 3 grupos. Vamos lá ver quais são esses 3 grupos. Os homógrafos, que é o primeiro grupo. Os homógrafos, as palavras, elas vão possuir igualdade na grafia, ou seja, a forma de se escrever vai ser igual, a forma de escrita é igual, mas o som é diferente e o significado também. Exemplo, almoço, que é de substantivo, e almoço, do verbo almoçar. Bom, colher, que é de colher, substantivo, e colher, que é de verbo colher. Começo, que é substantivo, e começo, o verbo começar. Jogo e jogo. Jogo, substantivo. Jogo, verbo. Observe que a forma de se escrever é a mesma, mas o som na pronúncia é diferente a depender do contexto e o significado também. Então, são homógrafos. Temos aí dentro dos homônimos os homófonos. Os homófonos, eles vão ser aquelas palavras que vão ser idênticas na pronúncia, no som, mas a forma de se escrever e o significado vai ser diferente. Olha só, acender e acender. Acender, que vem de atear fogo, e acender, de subir. Acento e acento. Acento com C e acento com 2 S. Ou seja, acento com C, sinal gráfico, e acento com 2 S de lugar de sentar. Certo? Observe que a forma que eu pronuncio, o som é o mesmo, mas a forma de se escrever é diferente. Então, são homófonos aí. Temos aí dentro dos homônimos, os homônimos perfeitos, que vão ser aquelas palavras que vão ter a grafia, a forma de se escrever e o som iguais, mas só que o significado é diferente. Por isso eles são quase perfeitos. São perfeitos, né? Porque se escreve igual, se pronuncia igual, mas se pronuncia igual, se fala igual, o som é igual, mas o significado é diferente. Olha só, cedo, de ceder, do verbo ceder, e cedo, de advérbio. Caminho e caminho. Caminho de estrada e caminho do verbo caminhar. São homônimos perfeitos. Bom, depois de visto tudo isso, o que eu posso tirar para mim? Em que isso pode me ajudar? Bom, de acordo com a proporção que se conhece o uso correto das palavras, é bem mais simples escrever um texto, uma redação, sem erros, certo? De forma que não se repita a mesma palavra continuamente no texto, pois é possível utilizar sinônimos nesse caso. E ainda se empregar corretamente as palavras em seus devidos contextos, sabendo de antemão seus significados. Então, saber se essa classificação das palavras é bastante útil nesse caso, certo? Então, a gente fica por aqui no nosso vídeo e obrigada.